10 erros para você não cometer em Paris e ter uma viagem tranquila, longe de perrengues e ter uma boa experiência. Então, tá planejando sua viagem para Paris e tudo que couber a você quer fazer para não ter uma má experiência nessa viagem? Então, é para você esse vídeo. Fica aqui comigo até o final que eu vou te falar esses 10 erros para você não cometer. E aproveitando, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal e já deixa um like nesse vídeo, tá? Eu sou a Priscila e aqui no meu canal nós falamos sobre planejamento de viagens. Então vamos lá? Erro número 1, não cumprimentar em francês. Eu sei que os parisienses têm a fama ou a má fama, não sei, como você achar, que são mal educados. Nós, eu e meu marido, tivemos uma boa experiência, né? Então, pelo menos na primeira vez a Paris, nós tivemos uma boa experiência. Não achamos mal educados, ninguém nos maltratou, ninguém foi rude conosco. Posso mudar de ideia, né, em algum dia na vida? Posso mudar de ideia, mas a primeira experiência que nós tivemos não foi essa. E uma coisa que nos ajudou muito foi ter essa consciência de sempre cumprimentá-los em francês. A gente sentiu e conversando com outras pessoas, elas relataram essa mesma coisa, que você já quebrando o francês, sabe? Como um sinal de respeito mesmo a eles. Eu tenho uma amiga que foi bem próximo à época que eu fui, ela foi antes até, e a experiência dela em Paris já não foi essa. Ela falou que achou de fato eles mal educados, rudes, e eu não sei se ela utilizou essa tática. Então pensa, brasileira viajando para Paris, não sabe falar francês, né? Porque a gente não é obrigado mesmo a falar francês, mas também não sabia falar inglês, então a comunicação já é uma comunicação difícil, né? Sempre com o Google Tradutor, e aí você não usa nem essas táticas para quebrantar ali os franceses. Para nós, deu certo. Então, sempre cumprimentar em francês, isso já estabelece uma boa comunicação. Então, era o que nós fazíamos. Então, sempre um bonjour, um bonsoir, ça va. Quando ia pedir alguma coisa, sempre incluía o s'il vous plaît, o obrigado, tchau. Sempre como um sinal ali de respeito ao país que a gente estava. E para nós, deu super certo, né? Nós não fomos maltratados, nós sempre fomos bem tratados, mesmo quando a gente precisava, em algum momento, usar o Google Tradutor. O Lucas, meu marido, se virava muito bem em inglês, mas às vezes era uma coisa muito específica, a gente tinha que usar, mas foi super tranquilo. Então a primeira dica pra você é cumprimente sempre em francês. Erro número 2, não comprar os tickets das atrações e dos passeios com antecedência. Paris é muito lotada e você sempre vai pegar fila para as coisas. E a gente não quer ficar perdendo tempo na nossa viagem, né? Isso atrasa o seu itinerário, além de ser cansativo. Então, por exemplo, o Museu do Louvre e para subir a Torre Eiffel são filas gigantescas, tanto para você entrar quanto para você comprar o ticket. Mas se você já tiver comprado com antecedência, você já corta ali uma parte, né? Você já cortou a fila que você ia ter que enfrentar para comprar. Depois você fica só com aquela fila para entrar. Então planeje-se, compre os seus tickets com antecedência. E também você não vai cair no risco de não ter o ticket para a hora e para o dia que você quer, por exemplo. E a gente sabe que isso acaba bagunçando o roteiro. Você faz um planejamento para ir num lugar tal dia, chega lá, não tem mais o ticket para aquele dia e nem para aquele horário. Então programa já todas as atrações, tudo que você vai querer visitar e faça a compra com antecedência e de preferência nos sites oficiais. Erro número 3, não verificar quais são os horários das atrações, dos museus. Por quê? É bem comum as atrações de Paris não funcionarem em alguns dias da semana. Às vezes um museu não abre na segunda e terça, às vezes um outro não abre na terça e na quarta, por exemplo, ou abre mais tarde. Então isso é bem comum. Então pesquisa antes, depois que você planejar aí o seu itinerário, para você não dar com a cara na porta, né? Planejar em um lugar, em um dia, um horário, pegar o seu metrô, fazer o percurso, chegar lá, está fechado. Então verifique sempre o horário de funcionamento. Erro número 4, alugar carro ou ficar pagando caro em táxi. Tem alguns lugares da Europa que fazem sim sentido alugar carro ou pegar táxi, mas Paris é muito bem conectada. Paris tem metrô, Paris tem trem, Paris tem ônibus, mas o que nós turistas mais utilizamos é o metrô e o trem em alguns casos. E eles te levam a todos os pontos que você precisa conhecer na cidade, que você vai querer conhecer na cidade. É muito bem conectada, então não faz sentido gastar com carro alugado ou com táxi
por exemplo. Eu deixo aqui de sugestão para você um aplicativo, chama Bonjour Hapt. Eu vou deixar a foto dele aqui em algum lugar. Nós utilizamos muito ele na viagem, porque eu colocava lá o lugar onde nós íamos, onde nós estávamos, então, por exemplo, o hotel, e depois eu colocava o lugar onde nós íamos, e ele mostrava as linhas que nós tínhamos que pegar, se tinha baldeação, se não tinha, qual linha a gente tinha que pegar, e ele atualizava também se alguma linha não estivesse em pleno funcionamento. Então, às vezes acontece de ter alguma parada ou alguma obra, algo do tipo. Esse aplicativo mostra isso também, se algo não estiver funcionando naquele dia ou naquele horário. Então facilita muito a vida e assim, metrô é muito bem conectado e vai ser sucesso. Erro número 5, viajar sem seguro viagem. Primeiro que o seguro viagem é obrigatório para os países que fazem parte da União Europeia. E mesmo se não fosse ir para outro país sem seguro viagem, é muito arriscado. Então você tem que contratar um seguro viagem. O seguro que nós contratamos e vamos utilizar sempre nas próximas viagens é o Seguros Promos. O Seguros Promos te dá cotação de todas as empresas de seguro. Então você consegue ver o preço de cada uma para a data que você está viajando e qual que é a cobertura de cada uma, para você escolher o que mais se atende a você. E o Seguros Promos é parceiro aqui do canal, então contratando ele com o meu link você ganha desconto. E eu vou deixar o link dele aqui na descrição, então você pode fazer a sua cotação e comprar por lá. Só um adendo, tá? O seguro viagem para a Europa tem que ter cobertura mínima de 30 mil euros. Beleza? É isso que eles pedem. No site você vai ver sempre a cobertura em dólares, mas não tem problema. Então, por exemplo, se a cobertura tá 40 mil dólares, 50 mil dólares, você sabe que tá dentro, né? Que já vai bater os 30 mil euros. Então, só se atente a isso, tá bom? Eu vou deixar o link do Seguros Promo aqui na descrição. Erro número 6, gastar com garrafas de água nos restaurantes. Na França, existe uma coisa que se chama água da casa, que é água da torneira, mas é potável, tá? Pode beber água da torneira sem problema nenhum. Então é de praxe isso nos restaurantes e você pode solicitar a água da casa. Então eles trazem geralmente uma garrafa de vidro com a água e os copos para você, para quem estiver com você, e é de graça, você não precisa pagar. Então não compre garrafa de água, né? Você não precisa, você pode economizar isso nos restaurantes. É só você pedir um garrafo do s'il vous plaît, que eles vão te trazer a água da casa. E nós fazíamos isso sempre em todos os restaurantes que íamos comer. Erro número 7, ir entrando no restaurante. Então, às vezes aqui no Brasil, dependendo do restaurante, a gente tem o hábito de chegar, entrar, pegar uma mesa, né? Justamente, geralmente os restaurantes mais comuns a gente faz isso, tem outros que não, mas isso é comum em vários restaurantes aqui do Brasil. Lá não. Então o que você tem que fazer? Ficar na porta do restaurante. De modo geral, sempre tem o cardápio ali na porta para você já dar uma olhadinha. O garçom, a pessoa vai chegar até você e vai perguntar para quantos é a mesa. Aí você já pode aproveitar e já colocar aquele francês ali para jogo, né? Meter ali um table pour deux, s'il vous plaît, e aí eles vão te direcionar para mesa. Então evita ir entrando, né? Espera virem até você, perguntarem para quantos é a mesa e te direcionar. Uma outra coisa, aqui a gente tem costume, pelo menos eu tenho, né? Talvez você não tenha, mas eu tenho, de chamar o garçom, levantar a mão, né? Para o garçom te ver, olhar para você e vir até você. Lá isso também não é muito comum, não só lá, né? Na Europa. Então o ideal é você não levantar a mão, chamar, né? Espera fazer um contato visual, dar um aceno com a cabeça, com os olhos, que eles venham até você. Outro ponto em restaurante é não chamar o garçom de garçom, porque para eles, na tradução, garçom quer dizer menino, jovem, rapaz, né? Então não significa garçom, que é para nós. Então evite chamá-los assim. Você pode chamar de monsieur, por exemplo. Erro número 8, não tomar cuidado com os pickpockets, com os batedores de carteira. Essa era uma pauta muito conversada entre eu e meu marido, porque para o meu marido, ele pensava assim: tô saindo do Brasil, a vida é linda fora daqui, é tudo maravilhoso, não existe perigo, não existe nada. Então, assim, ele tava good vibes, sabe? Good vibes, não preciso me preocupar. E aí eu falei, olha, dificilmente vai passar por uma situação de mão armada, como a gente tem aqui muito comum no Brasil, né? Lá não. Mas os batedores de carteiras
são muito comuns, não só em Paris, né, na Europa, mas aqui a gente tá falando de Paris. Então tome muito cuidado, esteja atento às suas coisas. Não pense que o mundo é lindo e fora daqui não tem perigo. Então, principalmente pontos turísticos, porque estão sempre lotados, e metrô. Tá sempre lotado e é um lugar que gostam muito de fazer isso. Então não deixa seu celular no bolso de trás, parece algo óbvio, mas acontece. Se estiver perto da porta, cuidado se tá mexendo no celular perto da porta, porque podem sim passar, pegar, levar o celular e cair correndo. Preferir sempre estar com uma doleira, que você deixe seu passaporte, seus documentos, dinheiro, celular numa bolsa aqui na frente. Então muita atenção com os pickpockets, porque existe sim, é muito comum. Conheço quem já foi assaltado em Paris e em Londres. Então vamos evitar, né, para tentar não passar uma má experiência. A gente sabe que às vezes mesmo cuidando acontece alguma coisa, mas o que cabe a nós evitar e a gente conseguir melhor, que a experiência vai ser sempre mais positiva. Erro número 9, não comprar os passes de trem, metrô, ônibus certos. Isso pode fazer você levar uma multa e ter que pagar na hora 35, 40, 60, 100 euros. Sim, isso é real. Os metrôs, as linhas de Paris têm muita fiscalização. Então, se você fizer algo errado, você pode ter que pagar uma multa ali, ó, em cartão na hora. Teve uma mudança agora em 2025. Paris não vende mais o ticket físico. Então agora você tem que sempre ter o cartão. Teve algumas outras mudanças também. Então antes, se você comprasse um passe comum e você fosse para Disney Paris, você provavelmente, se te parassem, né, você ia ser multado porque o ticket era outro para lá, que era mais caro. Tem uns promenores, mas muita coisa mudou esse ano. Então eu fiz um vídeo somente sobre os passes, os tickets de metrô, ônibus de Paris, sobre as mudanças e especificando cada um deles. Eu vou deixar aqui na descrição, quando terminar esse vídeo, você assiste esse outro, porque vale muito a pena para você entender. Mas você tem que tomar cuidado com isso, porque fiscalização lá é real e a multa é no cartão de crédito na hora, não tem como fugir. Então, por exemplo, o cartão, né, que você vai ter que adquirir para andar no metrô, no trem, agora não é mais o bilhete físico, é o cartão. Ele é unitário, tem que ter um para você, um pro seu marido, um pro seu filho, você não pode recarregar e usar o mesmo, senão se te pegarem, você vai levar multa, entre outros promenores. Então, vou deixar aqui na descrição tudo falando sobre passe de transporte público em Paris, para você não errar, não ter uma má experiência e acabar tendo que pagar uma multa. Talvez não por maldade, mas apenas por não saber sobre o assunto e sobre o que é certo e errado fazer. Ó, antes de eu falar o número 10, que é muito, muito, muito importante, 2 recadinhos bem rápido. Primeiro, se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aqui pra mim nos comentários que mês que você vai viajar, já tem um mês pra sua viagem. Vou deixar aqui na tela também o meu Instagram. Tira um print quando terminar o vídeo, vai lá no Instagram, me segue, me manda um oi. Tem um destaque lá também sobre a minha viagem em Paris. Vai lá dar uma olhadinha, isso pode te ajudar. E outra coisa, eu sei que quando nós estamos planejando a nossa viagem, são muitas coisas para pensar. E uma coisa que dá muito trabalho é fazer o seu roteiro de viagem. Pensando nisso, depois que eu voltei de Paris, eu criei um guia e roteiro de viagem a Paris. Lá tem todas as informações necessárias e práticas que você que vai para lá precisa saber, como essa do metrô, algumas recomendações. Além disso, tem um roteiro completo de 5 a 7 dias de viagem, com sugestões do que fazer em cada dia, com explicação de todos os pontos turísticos, com link das atrações para você comprar, que já direciona você para o site oficial das atrações para você comprar os seus tickets, o horário de funcionamento de cada uma das atrações. Tem um Google Maps preparado por dia de viagem, que lá nesse Google Maps você clica, você é direcionado para a página do Google e já tá lá linkado tudo que você vai fazer naquele dia. Então é só dar play ali, start no Google Maps, tudo para facilitar o planejamento de viagem. Então, se isso faz sentido para você, se vai te ajudar, eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada como que funciona e adquirir. Mas vamos lá. Número 10. O erro número 10 é cair nos golpes de Paris. Paris é cheio de golpe, né? Na Europa tem vários lugares, Roma tem muito golpe, enfim, mas Paris tem muitos golpes. Então tem o golpe do anel, tem o golpe do copo,
Tem o golpe da pulseirinha, tem o golpe da prancheta, do abaixo-assinado, que estão ali para pegar turista. Basicamente para pegar o turista, para distrair e alguém pegar algo seu, ou para fazer você pagar, ali no constrangimento, meio que te obrigar a pagar por algo, como o da pulseirinha, por exemplo. Então eu tenho um vídeo aqui no canal completo especificando cada um dos golpes, para você ficar atento e não cair nada disso, não perder seu precioso dinheirinho na viagem. Eu vou deixar de indicação aqui para você. Se faz sentido para você saber sobre isso, é só você clicar e assistir. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te informado para você ir viajar mais atento, mais tranquilo e te ajudar no seu planejamento de viagem. Muito obrigada e nos vemos na próxima!